professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é intérprete e tradutora em língua de sinais. Boa tarde. Uma satisfação e uma emoção participar deste evento na universidade, da qual fui aluna, e nas pesquisas desenvolvidas. Trabalho atualmente como tradutora e intérprete de língua de sinais. O tema que vou tratar com vocês é Antologia Literária em Libras. Tive o apoio da professora Rachel Sutton na elaboração deste trabalho. Nós somos uma equipe. Na imagem, nós temos a professora Rachel como orientadora deste projeto, Antologia em Literatura em Libras. Eu, como participante, professora Fernanda Machado, poeta reconhecida nacionalmente. Ela gostaria muito de estar aqui conosco, mas, em decorrência da gravidez, estou, neste momento, substituindo a professora Fernanda. Nós temos o Arthur Brandão. Nesse último ano de estudos do Arthur, trazendo a questão dos estudos em primeira língua, e professora Ronice Quadros, que trata do projeto da documentação da Libras. Um desses eixos desse projeto é a Antologia em Literatura em Libras. Neste projeto foram reunidos diversos materiais da literatura em Libras numa antologia, para que pudessem ser analisados, catalogados, para serem disponibilizados no site Portal Libras, da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos disponíveis vários materiais, alguns ainda não foram analisados, mas, por favor, acessem o material para que vocês possam conhecer. O que vem a ser uma antologia? Nós sabemos do ramo literário que comporta a literatura. Como organizar esse material num único cânone? Nós fazemos essa categoria quando nós, por exemplo, tratamos da questão dos romances. Nós podemos organizar uma antologia que trata do gênero literário romance. Nós podemos fazer uma comparação entre a literatura romancista da França, do Brasil. E para acessar esse material, nós temos aí a antologia, que trata dessas questões literárias. O material que compõe a antologia são materiais elaborados por autores, selecionados para compor uma antologia. Eu posso selecionar o material, observar esse material, a sua descrição em detalhes. Próxima imagem, por favor, próximo slide. Uma antologia, ela incorpora a literatura surda. Mas o que vem a ser a literatura surda? São produções literárias com diversos gêneros, elaboradas e produzidas por autores surdos. E a literatura em Libras? A literatura em Libras, ela incorpora traduções literárias que se adequam ao público surdo e pode, por isso, compor uma antologia, correto? Próxima imagem, por favor. Nós selecionamos por volta de 60 exemplos da literatura, com produções onde nós podemos buscar e
organizar em categorias. Nós temos poemas que tratam diversas questões, nós temos as narrativas em libras de autoria surda. Essa autoria, ela trata das experiências, dos viveres, dos saberes surdos. E a outra categoria, as narrativas em libras de origem não surda. Por exemplo, um vídeo, um documentário adaptado para a língua de sinais. Materiais da narrativas de origem não surdas, ela compõe autores que também não são surdos. E nós elaboramos para fazer uma análise desses materiais e depois classificá-los. Na organização desse material, por exemplo, nós temos como modelo uma antologia britânica que trata da importância que a antologia tem como caminho de ensino na educação de surdos. Na descrição dessas antologias, que são de Norton, de Leu, a antologia, ela apresenta a estrutura, trazendo a questão de diversos gêneros literários. Próximo slide, por favor. A antologia, ela contribui para ser difundida, a sua difusão contribui para professores e alunos de Libras como primeira e segunda língua, para os pais de filhos surdos. A importância de uma contação de histórias que compõe uma antologia. Para a comunidade surda, a antologia oferece vários gêneros literários e também para os pesquisadores. Na área dos estudos linguísticos, pesquisar questões relacionadas à língua e sua aplicação nos poemas. Na área dos estudos da tradução, tratando de aspectos relacionados à tradução de poesias. E também na escrita dos sinais. Nós temos pesquisas de, por exemplo, Luana Marquezine, que trata da literatura na escrita de sinais. E pesquisas também de outras áreas, onde nós podemos catalogar os materiais, de uma forma geral. As fontes dos materiais que nós utilizamos vêm das redes sociais, da plataforma YouTube, Facebook, Instagram e blogs, onde os autores tornaram essas obras públicas. Por isso, nós acessamos essas plataformas. Também dos festivais e cursos de poesia que foram realizadas também em rede social, que compõem o repositório da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos esse registro, como eu disse, que compõe o repositório da UFSC. Uma gama ampla de material. Em conjunto com a professora Fernanda, procurando esse contato com autores surdos brasileiros, esses autores foram convidados para apresentar as suas narrativas, as suas poesias de gênero de ficção, lendas. E também as narrativas, gravação de narrativas de experiência visual.
Na organização desse material, buscamos ter contato com, por exemplo, os surdos idosos, o registro dessas narrativas. Nós fizemos um contato com os cursos, com o curso à distância, do Letras Libras na modalidade à distância, e assim os polos fizeram o registro desses surdos idosos, das suas experiências, dos seus saberes, e hoje esse material compõe a antologia. Professora Rachel esteve no norte do Brasil, no estado do Amazonas, fazendo o registro desses surdos idosos. Por exemplo, nós temos a configuração de mão que representa o sinal de avião. Essa configuração de mão era o sinal de avião utilizado pelos surdos idosos. Próximo, por favor. Nós temos aí uma planilha de dados, onde nós buscamos organizar para que, de uma forma visual, ficasse mais clara a nossa compreensão. Nós temos aí, em primeiro plano, o repositório da UFSC, onde estão ali os nossos materiais, nas redes sociais também. Nós temos também o direito de imagem, que foi autorizado pelos autores, que é uma referência que se torna mais tranquila. Pode voltar, por favor? Isso. Nós temos o gênero literário, por exemplo, que compõe as poesias, as narrativas, nós temos eles divididos em categorias. Nós temos subgêneros, como, por exemplo, a discussão em torno do feminismo, do romance, de fábulas. E, na coluna seguinte, nós temos os nomes dos autores. Nós temos qual o assunto. Alguns materiais nós temos disponibilizado esse assunto, em outros não. Isso se torna um desafio maior para que nós precisamos analisar, observar, para compreender qual tema abordado, qual assunto discutido na poesia, na narrativa. Geralmente a produção ela acontece quando o autor a produz e o conteúdo não é colocado, então nós precisamos analisar esse trabalho. A forma de registro, qual ano, qual período, e é importante que nós, assim, a antologia, ela possibilita que nós possamos fazer uma comparação do gênero, do ano, do período. E nós colocamos também a fonte, de onde foi retirado esse material. Rede social, repositório da UFSC. Nós temos também a duração da antologia. Nós temos o termo que aparece é comprimento, o tempo da poesia. Próximo. Nós temos, como eu disse também, o link. E esses gêneros que compõem a antologia, nós temos aí como referência Sutton Spence e Kaneko, que apresenta uma categoria para que nós pudéssemos utilizar na nossa antologia. Nós temos também como referência Barham, que apresenta a categoria poema. Dentro da categoria poema, nós temos os gêneros delimitado. E o gênero delimitado, ele apresenta, por exemplo, produções poéticas que tratam dos números. Produções poéticas que tratam do alfabeto, como essa configuração, onde eu apresento a letra A, a letra B e a letra C. Nós temos também o gênero dramático, dueto,
O dueto ele pode ser constituído de diferentes formas. Nós temos, no gênero dueto, nós temos o Vitor como um representante, homenagens também. Homenagem, por exemplo, de um poema que nós temos em homenagem à professora Ronice. Nós temos também o gênero lírico. Nós temos o gênero em perspectiva, como, por exemplo, nesta construção sinalizada. Um livro e a flor. Música, um ritmo, elaborados alguns por atores surdos. Nós temos haiku ou haikai, que são poemas extremamente curtos, organizados por um ou dois sinais numa mesma configuração. Por exemplo, configuração de mão em B. Um poema curto. Meu filho nasceu surdo e foi implantado. Nós temos também as narrativas. Por exemplo, um documentário ou um filme que é adaptado para a língua de sinais. Nós temos o folclore, onde nós temos, por exemplo, o Saci e outros representantes do folclore. Folclore também mundial. Nós temos contos de origem surda, que tratam das vidas surdas, das suas experiências, que vem trazendo essa ancestralidade surda. Nós temos contos infantis. O NEP, como eu disse anteriormente, são as narrativas de experiências pessoais, a sigla NEP. Nós temos o gênero comédia, as piadas surdas, por exemplo, a piada da árvore surda, é uma piada originalmente surda. Nós temos também o teatro surdo. Próximo slide, por favor. Nós temos aqui os vídeos, eu estou em um deles, meu cabelo está diferente agora. Na apresentação de dueto, nós temos ali Priscila, nós temos ali Bruno Ramos, nós temos outras pessoas. O próximo slide, por favor. Esse material organizado e catalogado num fichário, onde a antologia compõe esse fichário, onde nós podemos ter acesso a essas obras. Dentro do fichário, nós temos, como por exemplo, o perfil do autor, o tema, gênero, período em que o vídeo foi realizado, etnia, qual a origem do autor, de qual estado, o tempo, o período da produção poética, o estilo, a narrativa, que trata, por exemplo, da questão pessoal. Ao observarmos a obra, nós fazemos essa catalogação. Qual estilo? Um estilo que trata da metáfora. Nós precisamos colocar nesse fichário. Nós também
apresentamos uma análise. Por exemplo, vocês percebem que há cores. A cor azul, ela, da forma que ela está organizada, o que ela trata? Trata do, como por exemplo, antropoformismo. Nós percebemos que ali, nesse fichário que nós estamos apresentando, não há questão do antropoformismo, nós temos o morfismo. A direção do olhar. Como foi a constituição da obra poética tratando na direção do olhar? As configurações de mão. Se há repetição. Qual período? Neologismos, criações de novos sinais. Se a obra poética, se a produção poética apresenta essas questões. Simetria. Simetria na construção dos sinais de forma simultânea e igual. Assimetria. Entendem? O uso do espaço na construção da produção poética, o ritmo do poema, da narrativa. Quais as estratégias utilizadas na edição dessa obra. E o último, nós temos ali se há utilização de gestos, mais de gestos ou de sinais. Esse fichário, essa planilha, ela contribui para que, por exemplo, nós podemos perceber se o autor da obra é surdo ou não. Se na narrativa apresenta uma relação com o mundo ouvinte ou não. Se a produção, se essa produção poética, ela pode compor um conteúdo de ensino. Se esse material pode compor uma metodologia de ensino de L2. Se essa obra valoriza a cultura surda. Se trata de aspectos regionais. Por exemplo, a imagem que nós temos aí, nós falamos das experiências da região sul e da região norte. A forma, o impacto na construção dos sinais. Quais os temas abordados na produção poética? Se a obra poética trata de opressão, de discriminação. Se trata da questão da visualidade, da percepção. Na outra imagem, nós temos uma compreensão se o poema ele é argumentativo, se ele apresenta uma opinião, se ele trata de uma questão cultural, se ele trata do feminismo. Nós temos também o resumo. Qual o resumo da obra? E esse modelo de fichário, ele vem por orientação de Koneko, é um modelo, uma referência britânica que colabora, que contribui para que nós possamos conhecer a obra que está na antologia. Próxima imagem, por favor. A respeito dessas questões que o modelo mostra, nós temos também a publicação de um livro, né? Literatura em Libras, que tem este sinal demarcado na sua capa, que é uma obra da professora Fernanda Machado, e que demonstra o beijo, né, com o contato dos bicos
né, de Dois Pássaros. Então, esse livro também está em QR Code, vocês podem acessar também, é gratuito o link, e aí nós temos também no texto, nós temos também o texto em Libras, né, traduzido, e aí se você não conseguir acompanhar em língua portuguesa, nós temos a tradução em Libras. É uma obra literária que você vai amar a leitura. E a respeito da antologia, e a descrição, né, do que significa. O livro trata disso de forma muito visual, e você pode, através também do QR Code, acompanhar as poesias que estão traduzidas no próprio livro. Pode passar a lâmina, por favor? E a respeito das análises que nós fizemos, né, dentro do projeto, nós vimos também que havia também a questão de gênero, né? E também a questão, a maioria as mulheres, havia também uma menina presente no repositório nas poesias, a maioria são adultos, os textos são produzidos por adultos, mas havia uma produção literária por uma criança, uma menina especificamente. E aí uma menina também sendo modelo para estimular a criatividade em outras crianças. Então nós colocamos esse material também, né? Houve autorização dos pais, né, da liberação de imagem, nós ficamos extremamente felizes com isso e colocamos também como dado. Pode passar, por gentileza? A respeito da questão étnica, também você pensa que nós colocamos pessoas na nossa coleta, a maioria dos produtos eram feitos por pessoas brancas, mas quando nós fomos analisar, nós precisávamos entender que era necessário ver uma abertura para, por exemplo, a literatura negra, né? A literatura do povo negro, né? E também pessoas asiáticas, havia também pessoas negras, asiáticas, pessoas pardas também. E aí nós ficamos também numa equiparação de quantos seriam negros e brancos. Pode passar, por favor? E na pesquisa, você pode pensar que talvez nós tínhamos, por exemplo, um destaque para as regiões como São Paulo, o Rio de Janeiro e Santa Catarina, mas nós queríamos abranger toda a nação brasileira, né, para também trazer as narrativas do povo brasileiro nas regiões do país. Por exemplo, na região amazônica, no Sudeste, em São Paulo, no Paraná, no Piauí, em Alagoas, em Santa Catarina, né? No Mato Grosso do Sul, no norte da Bahia, por exemplo, em Recife, em Goiás, em Minas Gerais. Pode passar, por favor? E na coleta de dados, nós entramos em contato com 60 pessoas, 60 poetas. E aí nós perguntávamos, vocês são formados em arte cênica? Vocês formados como artistas na área de artes? E aí as pessoas pensavam que, por fato delas não terem formação na área, né, do teatro, por exemplo, da poesia, elas não poderiam compor a antologia, mas de fato é possível. É possível. Por exemplo, profissionais que gostariam também de escrever as suas poesias, né, as suas produções também escritas. Pode passar, por favor? E na mesma entrevista com as 60 pessoas, nós perguntávamos se as pessoas eram da área de educação ou professores, por exemplo. Nós coletamos esses dados. E aí pensávamos, por exemplo, às vezes as pessoas pensavam que as poesias só poderiam ser produzidas por docentes, por professores, mas não. O objetivo é que seja produzido por qualquer pessoa. E sobre a análise dos gêneros. Nós tínhamos vários materiais, né, e nós tínhamos, por exemplo, tínhamos os gêneros, por exemplo, como terror, como drama, como comédia, tínhamos diversos gêneros. E também tínhamos as homenagens que eram feitas, né? E também no plano de perspectivas, poesias feitas em plano de perspectivas. Nós tínhamos também as poesias
os diálogos que eram feitos, por exemplo, as poesias que eram feitas delimitadas, que usavam as letras do alfabeto, como, por exemplo, os números, e também as poesias que não tinham autoria de pessoas surdas. Por exemplo, que tinham adaptações, como o folclore brasileiro, o Curupira, também nós tínhamos o Preto Velho, que é uma produção também do folclore brasileiro. Nós tínhamos também produções mundiais, internacionais, como, por exemplo, as fábulas. Nós tínhamos produções de fábulas adaptadas para Libras também. Pode passar. Na análise de gêneros, nós também pensamos em destacar as produções de autoria surdas. Na nossa pesquisa, nós pensávamos que também trazer a questão da tradição do movimento do povo surdo, e também produções para as crianças surdas, contações de histórias. Nós temos um projeto aqui na UFSC, que eu fiz parte, a professora Rachel também compõe esse projeto, professores da UFSC também estavam como parte dessa equipe, para criarmos contações de histórias em vídeo. E o objetivo era o público infantil não só entender através de léxicos, de sinais apenas, mas trazermos uma linguagem que nivele a faixa etária, né? Que nivele ao público infantil, a compreensão do... E sobre o NEP, que eu já tratei aqui, que são experiências pessoais, e nós focamos no público da terceira idade, especificamente, e também sobre a questão cômica, né, do gênero comédia. Como nós temos originário do povo surdo, a árvore surda, um exemplo. E teatro de tradução surda é pouco ainda, é incipiente ainda o que nós temos de material literário. Pode passar. Em resumo, a literatura e a antologia, né, da Libras, ela tem como propósito o ensino. Como propósito o ensino para publicações de livros, para pesquisa, para entretenimento também. Como nós podemos exemplificar, por exemplo, na sala de aula, um professor pode utilizar materiais antológicos do repositório literário que nós temos, e não trazer do povo ouvinte, mas trazer do povo surdo, trazer materiais da literatura surda. É isso que nós podemos fazer, pegar materiais em Libras, para que as crianças, os adultos, possam utilizar de diversos gêneros que estão de fácil acesso para educar. E também, por exemplo, as famílias que têm em seu seio pessoas surdas podem utilizar narrativas que estão prontas em vídeo, em textos literários, para ajudar quando os pais podem colocar as crianças para dormir assistindo, serve para o lazer também, né? Esse projeto literário da literatura surda é de imenso valor, porque valoriza a língua de sinais, valoriza o que é produzido pelas mãos, e nos dá orgulho, né? Nos dá um imenso orgulho de sermos surdos. É isso. Muito obrigada, né? Temos as referências aqui no slide. Muito obrigada, grata. Obrigada, Ana Luísa. Nós temos uma lembrança para você. Fiquei emocionada. Obrigada. Nós temos um tempo para questões. Nós podemos abrir para 3 perguntas, 3 colocações.
Nós temos espaço, como eu disse, para 3 questões. Eu farei a pergunta para vocês duas, tá bom? É um prazer imenso estar aqui e ver esse tema, Antologia da Libras. E vocês só têm esse livro como material ou escrito? Como é que nós poderíamos pegar esse material? Na antologia que nós organizamos, nós temos vários outros materiais, vários outros documentários. Como eu disse, a questão do QR Code você pode acessar. Ele está disponibilizado no portal Libras, que é coordenado... peço desculpas, eu não me coloquei na posição correta por questão da filmagem, da câmera. Ele está disponibilizado no portal Libras, que é coordenado sob a responsabilidade da professora Ronice. Dentro dos eixos que o portal Libras ele apresenta, um deles é a antologia em literatura em Libras. Eu acredito que a gente vai, em breve, né, colocar mais a questão das análises e estará mais completo, né? E vocês vão poder receber As questões das categorias que estarão disponibilizadas. Ele ainda vai precisar passar por alguns ajustes. Como eu disse, nós temos disponibilidade para mais 2 questões, nós temos esse tempo disponível, mais alguém? Bom, não temos mais questões, mais uma vez, parabéns e agradecemos a sua apresentação. Nós gostaríamos de aproveitar este tempo para lembrarmos das colocações, da proposta de competição de poemas haiku ou haikai. Nós pedimos para que vocês encaminhassem o material por e-mail para a Letícia, que é bolsista do programa do projeto, e nós temos até amanhã para receber esses vídeos, certo? Se vocês já fizeram, por exemplo, o vídeo que a gente pediu, né, o vídeo bem curtinho, você pode aproveitar para gravar no seu celular, né, e aí você pode dar para a nossa bolsista, e até amanhã, ela tá lá fora, né, ela tá lá na mesa, e por favor, gente, até amanhã, no horário do intervalo, você pode fazer a gravação e aí você pode também contar com o apoio da nossa bolsista lá fora na mesa. E aí também, se for uma tradução de gênero de tradução de haiku, também como é que você pode ser feito? Por exemplo, se está na língua portuguesa, você pode pegar, por exemplo, ou em língua de sinais, você pode trazer para a escrita, né? Até amanhã, tá certo? A gente vai estar encerrando no período da noite, nós vamos fazer a seleção, e aí vocês vão ficar ansiosos, né? Podem pensar como é que pode ser feito, tá bom? Até amanhã. Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu gostaria também de pedir, né, que vocês lembram que eu gostaria de trazer uma questão e uma pessoa para fazer uma explicação melhor aqui em cima, tá bom? Ana Luísa, por gentileza. Nós temos aí a professora Juliana, que está atuando como a guia-intérprete, e disse, como que eu vou fazer essa apresentação, como que eu vou me organizar? Por exemplo, você pode fazer um conto infantil. É isso mesmo? Era essa...
por exemplo, nós podemos fazer poemas delimitados utilizando os números. Por exemplo, fazer uma incorporação com os números, é possível. Observem que eu estou na construção do número 1. Ah, eu não consigo lembrar do poema. Professora Rachel está construindo um poema utilizando os números e fazendo uma construção poética. Espero vocês, hein? Amanhã. Até amanhã.